Oi, tudo bem com você? Hoje voltamos com a série de vídeos sobre coisas que podem interferir no seu prazer. E hoje eu quero falar sobre cirurgias. Cirurgias de retirada dos ovários, elas podem interferir porque é nos ovários que nós produzimos os hormônios sexuais, que nos ajudam a ter libido, excitação. Então, na retirada desses ovários, esses hormônios não vão ser produzidos em nenhuma outra parte do corpo. Então, é preciso que a gente faça reposição hormonal, se possível. Tem alguns casos que os médicos não indicam, mas se possível, pode ser feita essa reposição. Ou cirurgias estéticas, como ninfoplastia, por exemplo, que elas queimam o lábio interno quando ele tem um tamanho maior do que o que a pessoa goste, né? Então ela pode fazer essa retirada desse excesso. Só que nessa queima pode dar insensibilidade nas inervações do local, o que também pode atrapalhar no prazer. Então essas cirurgias precisam ser feitas com muito cuidado e com muita consciência e ver se é esse mesmo caminho ou se existem outras formas e pensar que isso pode interferir, porque às vezes os médicos só falam nos bônus e esquecem de falar os ônus de uma cirurgia, né? Então se atente, pergunte sobre isso, se o seu médico propor a retirada ou uma cirurgia estética, ok? A menopausa ou pós-parto. Mulheres depois do parto, existe muita oscilação hormonal e mulheres na menopausa também existe muita oscilação hormonal. E coisas que essas mulheres relatam é dificuldade da lubrificação e baixa na libido. Se possível, também o seu ginecologista pode fazer uma reposição hormonal, tá? Mas você pode fazer terapia sexual para você conhecer o seu corpo, entender como é que está funcionando essa nova fase e se reconhecer nessa nova fase. E você também pode fazer tratamento com fisioterapeuta pélvico. O fisioterapeuta pélvico, ele é responsável por ajudar você a ter consciência desse assoalho pélvico, né? De como você vai aprender a contrair ou relaxar, dependendo de cada situação. E que você pode também voltar a ter mais lubrificação e consciência dessa região pélvica, ok? Outra situação que pode acontecer, como eu estava falando no caso anterior, é a baixa da lubrificação. Isso pode acontecer porque a mulher ingere pouco líquido ou pode acontecer por outras questões também, por falta de conhecimento do corpo, por causa que ela está muito estressada ou muito cansada. E existem vários fatores que podem interferir nessa lubrificação. Essa lubrificação, ela é importante para que a mulher se excite, para que ela sinta prazer e conforto. Sem essa lubrificação, pode haver fissuras, dor, ardências, e isso não é legal, é desconfortável, o que faz a gente criar um certo receio em relação às próximas relações sexuais. Então, para que isso não aconteça, você pode fazer exercícios para fortalecer o seu assoalho pélvico e aumentar a lubrificação. Você pode aumentar a ingestão de água e outros líquidos, mas você pode também fazer terapia sexual para você entender o que está acontecendo com o seu corpo, porque pode ser uma causa emocional também. Insegurança, baixa autoestima, desconfiança. Às vezes você tá num vínculo, né, num relacionamento, onde você não confia nessa pessoa. Isso vai interferir na forma com que você se relaxa para sentir prazer com essa pessoa. Se você não confia no próprio corpo, né, se você não confia em você, se você tem baixa autoestima, se você não se sente segura com o seu próprio corpo, claro que isso também vai interferir no seu prazer, né? Então, se você sente insegurança, né, se você sente desconfiança, baixa autoestima, um terapeuta sexual pode te ajudar muito para que você possa desenvolver essa confiança, essa segurança e essa autoestima que você precisa para se sentir bem, relaxar e curtir esse momento. A respiração também é muito importante no prazer. E tem muitas mulheres que quando elas estão começando a ficar excitadas, elas travam a respiração. Isso acaba por travar o prazer também. Então, uma dica que eu dou para vocês é que quando vocês estiverem sentindo que o prazer está vindo, respirem junto com esse prazer para que ele possa circular. E não esqueça de respirar. Respirar é muito importante, tá? Crenças limitantes e tabus. Isso interfere demais no prazer feminino. Religião, cultura, crenças adoecidas vindo da família, da própria mãe,
histórias que nos contam, né, sobre não poder nos tocar, não poder ficar antes do casamento, às vezes, né, ficar virgem. Várias dessas crenças acabam por atrapalhar que a gente se relaxe e curta a nossa relação sexual. E uma dessas crenças é a virgindade, né? Muitas mulheres acabam por pensar que elas vão perder a virgindade. A gente não perde a nossa virgindade, né? Nós temos uma membrana e essa membrana já tem esses buraquinhos, esses orifícios, por onde já passa a menstruação todos os meses. Então, o que vai acontecer é com o início da nossa vida sexual que essa membrana vai se afastar, tá? Mas não é todas as mulheres. Existem algumas mulheres, por exemplo, que essa membrana nunca vai se afastar e tem umas que já nascem com essa membrana já afastada um pouquinho, né? Então isso não existe uma crença, um tabu específico sobre esse corpo da mulher que possa trazer conhecimento, trazer liberdade. Geralmente, na maioria das vezes, essas crenças e esses tabus servem para atrapalhar. E um terapeuta sexual pode te ajudar a rever essas crenças, a ressignificar essas crenças e criar crenças mais saudáveis referentes à sua sexualidade. O uso de anticoncepcionais. O uso de anticoncepcionais pode atrapalhar muito o prazer feminino. Algumas mulheres chegam a zerar a libido e perder totalmente o interesse pelo parceiro. Os anticoncepcionais, por um lado, trazem muita liberdade, né, para que a mulher possa ter relação sexual sem medo de gestar, sem uma gestação indesejada, mas ao mesmo tempo alguns anticoncepcionais, eles tiram a libido. Nesse caso especificamente, você pode voltar no seu ginecologista e pedir para ele uma medicação que tenha um alto teor em progesterona. A progesterona pode ser convertida em testosterona no nosso corpo. Então é só fazer uma alteração do seu anticoncepcional para você ter os benefícios, ok? Pornografia e masturbação. Como a pornografia e a masturbação pode atrapalhar? Às vezes a gente fala, que educador sexual fala, né? Bom que você se toque, né? Bom que você se conheça. Quando é que essa masturbação pode se tornar um problema? Primeiro, porque a pornografia, ela é uma ficção, aquilo não existe, são atores que criam cenas de filmes, geralmente não beneficiando muito o prazer feminino, com posições que não beneficiam, às vezes colocando a mulher como submissa, né, para ser usada. Às vezes nos vídeos a mulher tá com cara de dor e aí a mulher vai assistindo esses vídeos e às vezes elas ficam com raiva, né, achando que os vídeos são para usar a mulher e aí ao invés de provocar excitação, às vezes provoca raiva. Já existem alguns vídeos mais atuais que considera pornografia mais erótica, mais para mulher, que os vídeos são com mais carinho, com mais afeto, mas ainda assim é uma história fictícia igual conto de fadas, né? Uma coisa que não é real. É uma história, é uma diversão, quem consegue diferenciar isso fica mais saudável. Mas se você acredita que você tem que fazer aquela mesma performance do vídeo, aquela mesma cara do vídeo, que você tem que dar conta de ficar aquele mesmo tempo do vídeo, compara e quer reproduzir, muitas vezes isso pode provocar até uma disfunção sexual, tá? E a masturbação sempre feita da mesma forma, com o mesmo movimento, com a mesma pressão, do mesmo jeito, o que acontece? Seu corpo cria um caminho neural e aprende a sentir prazer só daquela forma. Então você vai ter muita dificuldade quando você for se relacionar com seu parceiro e você vai ter dificuldade de sentir prazer junto com ele. E aí você só vai sentir prazer se você mesmo se tocar daquele jeito que você está acostumado. Então uma dica que eu dou é que você possa tocar seu corpo de várias formas, usando as duas mãos, em vários momentos, usando a sua respiração e relaxando para que você não crie um vício, ok?